Olá, boa noite, turma de administração. Como vão vocês? Tudo bem? Legal. Espero que todos estejam bem e com saúde. Vamos dar continuidade então à nossa matéria, que é gestão da produção de materiais logísticos, ok? E hoje eu trouxe a parte 2 daquela apresentação dos slides que nós começamos a ver essa semana, agora semana passada, desculpe. E assim como da primeira apresentação que eu mandei para vocês na semana passada, essa aqui também vai acompanhada de uma atividade para que vocês deverão responder, me devolver, para que possa comprovar a participação de vocês na aula, ou seja, que vocês assistiram essa aula, tá certo? Essa atividade que vocês vão me entregar, correspondente a essa aula de hoje, não vai valer nota. Somente vai ter um peso para a gente poder estar acompanhando a participação de vocês na aula, tá bom? E eu também, assim como da outra vez, eu estou dando um prazo de uma semana, a partir do momento que vocês assistirem essa aula, que ela estiver disponibilizada na plataforma do Google Classroom, uma semana para vocês me responderem, tá bom? Vai ser assim mais ou menos daqui para frente a nossa sistemática de controle de presença e também de avaliação. Tá bem, pessoal? Bom, lembrando que a qualquer momento vocês podem me chamar no WhatsApp ou mesmo por e-mail, se vocês tiverem qualquer dúvida, tá certo? Para a gente poder estar resolvendo aí e tirando as dúvidas de vocês, tá bem? Vamos lá então, pessoal? Bom, hoje nós vamos falar basicamente da parte operacional de um armazém, tá certo? De um almoxarifado. Nós vamos ter alguns temas aqui que nós vamos tratar, né? Inclusive a parte mais operacional, que vai envolver o picking, vai envolver a parte de estocagem, como é que nós definimos isso, quais são os equipamentos que nós utilizamos para poder fazer essa operação, tá certo? Então é algo assim muito prático, bem operacional, para que vocês tenham uma ideia de como funciona, tá bom? Vamos começar então a nossa aula, pessoal. Olhando aqui a definição de picking, né? O que seria, né, um picking ou separação de pedidos, tá? O picking, também conhecido por order picking, separação e preparação de pedidos, consiste na recolha em armazém de certos produtos, podendo ser diferentes em categorias e quantidades, face a pedido de um cliente de forma a satisfazer o mesmo. Essa é uma definição do Rodrigues em 2017. Bom, dentro de um almoxarifado, um armazém, quando você vai requisitar algo, quando algo é demandado, né, para o almoxarifado armazém, existe esse processo, essa operação que a gente chama de picking, que consiste em você ir lá, pegar o material que está na prateleira, né, ou mesmo fazer uma separação dele quando chega o material para você fazer a estocagem, tá certo? Então isso é o que nós chamamos de picking, né? Bom, embora a atividade do picking reduza substancialmente o tempo do ciclo do pedido, que ele vai desde o pedido do cliente até a entrega dos produtos escolhidos em armazém ao mesmo, este tem um acréscimo substancial, cerca de 30 a 40%, dependendo do tipo de armazém, do custo de mão de obra, né? Exatamente porque o picking é feito por pessoas, né? Existem armazéns, existem almoxarifados que são automatizados, mas isso é país de primeiro mundo, é muito raro você ver isso aqui no Brasil, mas eu sei que na Alemanha você tem alguns almoxarifados, principalmente da indústria automobilística, onde você chega lá, faz a requisição do material digitalmente, né, através de uma telinha ou através de um próprio teclado, e um computador, desculpa, um robô, um sistema automatizado vai buscar o material que você está requisitando, né, dentro daquela prateleira e já te traz uma esteira, né, da forma como você requisitou. Mas pensando um pouco na realidade nossa, né, assim, você tem que fazer isso através de pessoas. Então, esse custo da pessoa, né, do trabalhador, representa de 30 a 40% da mão de obra do armazém, né, do custo da mão de obra.
Através dos sistemas de controle e monitoramento que suportam os níveis de serviço, essa atividade deve ser bastante flexível, de forma a assegurar uma operação de qualidade face ao progressivo aumento das necessidades e exigências dos clientes. Então, ou seja, não basta só você também fazer a separação ou pegar o material e entregar. Você tem que ter também, né, um controle para saber onde está, para que esse tempo de picking ele seja cada vez menor, tá certo? Bom, organização dos pedidos segundo a sua localização, né? Então, cada pedido de picking deve vir organizado tendo em conta as proximidades entre produtos pretendidos, assim como a acessibilidade aos mesmos, tendo em vista minimizar as deslocações do operador. Vocês se recordam que na aula passada a gente havia estudado os critérios, né, de armazenamento. Vocês estão lembrados, né? Quais seriam? Só para a gente poder lembrar. Era a rotatividade, né? Você tinha por similaridade, por peso e volume, né? Por valor, né? E também por ordem e separação. Então, vejam, tudo que chega lá a gente tem um critério, não é que é estocado aleatoriamente, né? E esse picking, né, ele vai ser mais ágil quanto o material estiver separado e estocado no lugar correto da forma como foi definido pelo seu critério, tá certo? Então, isso também vai demandar um tempo menor se você tiver uma organização dentro do seu almoxarifado, dentro do seu armazém. Tá? O picking vai ser muito mais facilitado, né? Se ele também estiver fácil, a acessibilidade desses materiais tem que estar facilmente para o operador ir lá e pegá-lo rapidamente. Bom, uma das formas, né, da gente poder estocar e colocar o material de forma que ele fique organizado é você definir, né, através do sistema de prateleiras, né, ou um sistema de endereçamento, né, que a gente chama de método de endereçamento. Um esquema de localização tem por finalidade estabelecer os meios necessários e proporcionar a facilidade de identificar imediatamente o endereço e a guarda do material dentro de um armazém ou CD. Dessa forma, não pode haver dúvidas na identificação das localizações. Então, como é que funciona, né, isso aí dentro do armazém? Você pode separar lá as partes do armazém por ruas, né, onde você determina as ruas e nessas ruas vai haver as prateleiras. Né? Então, se você olhar aí o exemplo que eu estou dando nesse slide, você tem, por exemplo, rua A, B, C, D, E, F e as prateleiras que são colocadas nessas ruas. Então você pode identificar as prateleiras de acordo com a rua. Então, por exemplo, na rua A vai ficar as prateleiras A, na rua B as prateleiras B. Em cada nível você pode colocar também uma numeração, por exemplo, que se está ali no chão, por exemplo, você pode colocar que ela está na prateleira A 101. Se ela está um nível acima, na na 201 e na A 301 se estiver num terceiro nível. E assim você identifica os locais de estocagem de forma que na sua ficha de controle do produto ou, né, através de um sistema lá de informatização, fique fácil para você identificar aquele produto aonde ele está dentro do seu armazém, tá certo? Então isso a gente chama de métodos de endereçamento. Obviamente existem vários métodos que você pode criar, né? Podia ser em nome de letra, podia ser em números também. Aí você vai criar aquele que vai ser mais fácil para você poder operacionalizar. Então isso aí é só um exemplo que eu estou dando para vocês, de forma a poder identificar, né, o material em determinado local no seu almoxarifado. Né? Então, por exemplo, você tem lá a rua A do lado esquerdo e a rua A do lado direito, né? Então, um corredor ali no meio. Então, as prateleiras estão dispostas e você pode definir, por exemplo, do lado esquerdo vão ficar as prateleiras ímpares, do lado direito as prateleiras pares, e assim vai, né? Então, você tem essa forma
mais fácil para você identificar. Isso a gente chama de métodos de endereçamento, ok? Bom, e quais são os documentos que são utilizados, né, para que você possa também controlar? Você vai ter uma ficha de controle de estoques, né, para ter a noção de o que entra e o que sai em cada item, né? Então, todas as entradas e todas as saídas você vai ter. Você vai ter uma ficha de localização, né, onde ele está localizado dentro do seu armazém, né? Tem uma ficha que a gente chama de comunicação de irregularidades, por exemplo, se houver uma falta, uma quebra, né, ou se o material se encontra deteriorado, enfim, ou a embalagem também rasgada ou com alguma avaria, você pode comunicar nesse documento, né, que a gente chama de documento de comunicação de irregularidades. Você tem um relatório técnico de inspeção, que isso normalmente é feito quando você faz um inventário também. Você pode fazer inspeções periódicas nos seus estoques, né? Então tem um relatório que você faz. A requisição do material em si, que é o documento que vai dar a saída, que você vai lá buscar e depois ele vai dar baixa no estoque. E eventualmente, se o material é devolvido ao estoque, existe uma ficha chamada de devolução de material, tá certo? Aonde você registra também aquilo que está sendo devolvido. Então, basicamente, são esses principais documentos que nós utilizamos dentro de um controle contábil no estoque, tá certo? Pode haver mais documentos, vai depender da complexidade do seu armazém. Bom, e aí o operador desses armazéns, né, a pessoa que está lá, né, ele tem que também passar por uma avaliação. Os operadores responsáveis pelo sistema de picking, né, que seria aquele que vai lá pegar e separar o material, devem ser avaliados segundo a sua performance e correta separação de produtos. Em caso de desvios a uma potencial margem de erro, deve-se analisar não só o operador, assim como o sistema, de forma a descobrir a fonte de erro. Logicamente, quando você está lidando com pessoas, né, então existe a possibilidade dessa pessoa agir de má fé. Pode ser que ela mesmo roube o material, ou ela danifique, ou ela faça alguma sabotagem. Então, são raros esses casos, mas não vou falar que não existam, né? Logicamente, já vi isso dentro de almoxarifados, de estoque, de falta de material, e a coisa mais comum é um roubo, né? E normalmente quem rouba lá, quem é que tem acesso. E o operador praticamente é sempre o principal suspeito de tudo que acontece de errado no almoxarifado, porque é a pessoa que está lá, né? Então, eventualmente, tem que passar por uma avaliação de sua performance para exatamente verificar se esse erro não foi um erro humano, né, um erro dele, ou foi um erro de operação, tá certo? Bom, o perfil desse almoxarife, né, dessa pessoa que trabalha lá no almoxarifado, no estoque, no armazém, né, ele tem que ter algumas qualidades, né, necessárias para ele poder desempenhar um bom trabalho. Qual seria, né? Então, a gente ter essas qualidades, essas atribuições. Por exemplo, em termos de rastreabilidade do material, ou seja, você conseguir identificar o material onde ele está e, eventualmente, saber onde ele se encontra e codificar. Vamos lá. Os funcionários dos armazéns são responsáveis pela preservação da identificação dos materiais de estoque, garantindo a funcionalidade da cadeia de rastreabilidade. Essa atividade pressupõe manter identificados todos os lotes de materiais em todos os locais ocupados. E mais que verificar a existência de etiquetas nos materiais, é necessário também ter todas as informações de lote e localização sob forma de controle. Então, isso também é uma atribuição do almoxarife, né? Ele também vai acompanhar a validade do material. Olha, o uso do sistema PEPS, estão lembrados? Primeiro que entra, primeiro que sai, que nós já estudamos, garante que o material em estoque sempre será aquele que chegou mais recente à empresa.
Ainda os casos de materiais cujo prazo de validade deve ser controlado e, caso esteja vencido, deve ser retirado do estoque para não ser utilizado na montagem de produtos. Para a revalidação, em alguns casos, o próprio fabricante do material estocado especifica o método de avaliação do material. Então, o almoxarife, além de ele também ter a função de saber lá a rastreabilidade e identificação, ele tem que acompanhar essa validade do material. Uma das formas é aplicando o método PEPS, ou seja, primeiro que entra, primeiro que sai, para que ele não fique vencido no estoque. E caso haja algum problema nesse sentido, ele está vencido, ele está obsoleto, ele deve fazer a retirada desse item do estoque, para não comprometer o processo de produção. Outra coisa importante, pessoal, que o almoxarife também avalia é os aspectos das embalagens, né? As embalagens são desenvolvidas conforme necessidades específicas e contribuem para a preservação dos materiais nele contidos. Os funcionários do almoxarifado devem obedecer os limites e formas de armazenamento para não provocarem danos nas embalagens de seus produtos, efetuando verificação periódicas quanto a este aspecto, corrigindo eventuais problemas. Obviamente, faz parte da função dele preservar o material que ele está estocando. E nesse aspecto a embalagem é super importante. Ele tem que ter cuidado com as embalagens dos materiais, até porque a própria embalagem ela acondiciona, protege e identifica o material. Então, a embalagem tem um papel importante aí nesse item de estocagem, né? Então, ela tem que estar preservada para que possa garantir a qualidade do produto. Tá certo, pessoal? Né? E por último, a gente vê aí, ó, materiais especiais. Ó, materiais inflamáveis, explosivos e químicos, em geral, necessitam de cuidados e acompanhamentos específicos, normalmente descritos em procedimentos elaborados pelos fabricantes. Em função de suas características, esses materiais podem ser estocados em almoxarifados específicos, separados fisicamente dos demais, e as verificações pelos funcionários do almoxarifado quase sempre têm que ser feitas com o uso de equipamentos de proteção individual. Obviamente, se você vai mexer com qualquer produto dessa natureza, você tem que utilizar um EPI correspondente, ou luva, ou máscara, ou até roupa, botas, enfim, tudo que é necessário para você manipular e manusear um produto desse. Além disso, ele tem que ficar em locais específicos, ou até em armazéns ou em áreas próprias para ele, porque ele pode ter o problema de contaminação, problema de pegar fogo, ser inflamável, explosivo, né, ser tóxico, então a gente tem que tomar esse cuidado. Né? Então a gente trabalha com matérias-primas específicas, você tem que ter esse cuidado e as pessoas têm que estar treinadas e orientadas para saber manusear esse material. Então, também é uma função do almoxarife e ele tem que ser bem específico com relação a isso aí. Tem que ser bem cuidadoso. Todas as normas de segurança têm que ser atendidas, inclusive esses materiais, eles são controlados às vezes até pelo Ministério da Saúde, ou você tem o Ministério do Exército, se for material explosivo, né? Então, Polícia Federal envolvida. São coisas que tem que ter esse acompanhamento, fichas. Eu lembro bem quando eu trabalhava no Rio de Janeiro, a gente tinha uns produtos lá, por exemplo, magnésio metálico, que era uma matéria-prima que a gente utilizava para fazer a fundição do aço lá, né? Para dar um tratamento especial para ele virar um ferro dúctil, com um processo de metalização. E esse magnésio metálico, ele era um material explosivo, dava para fazer bomba com ele. Para vocês terem ideia, eu era monitorado pelo Exército e pela Polícia Federal. De vez em quando os caras baixavam lá para controlar meu estoque, para olhar para ver se isso estava estocado e se as quantidades que eu estava comprando estavam lá, porque podia ser desviado para outra finalidade, não é verdade? Então isso é muito específico, tá? Bom, aí a gente parte para um procedimento muito importante dentro do almoxarifado, que é a unitização de cargas, né? O princípio fundamental no manuseio de materiais é o seguinte: a economia do manuseio é diretamente proporcional ao tamanho da carga manuseada. O número de viagens relaciona-se diretamente ao tempo de mão de obra
necessários para movimentar as mercadorias. A eficiência é melhorada pela consolidação de um número pequeno de pacotes em uma única carga. Então, qual que é o objetivo da unitização? É você pegar pequenos volumes e transformar num volume maior, de forma que você possa manuseá-lo menos vezes, né? Então, para que a coisa fique unitizada, condensada num único volume, que você possa movimentá-lo de uma única vez, né? E aí você pode utilizar alguns equipamentos de unitização, né? Nós temos dois equipamentos que nós utilizamos, né? Então vamos lá, vamos conhecer. Ó. Os tipos de unitização usados são, primeiro, acho que todo mundo conhece, a paletização, que é uma plataforma portátil feita de madeira ou papelão corrugado, contribui para o aumento de peso e volume manuseado por homem-hora, né? Aumenta a utilização do espaço por permitir um empilhamento mais estável. Deve-se trabalhar com modelos padrões por toda a cadeia de suprimento, compatibilizando o manuseio pelo sistema. O pallet é um item de custo que é adicionado no sistema e deve ser justificado com base nas economias realizadas para o seu uso. Então, todo mundo já viu um pallet. Ele pode ser de madeira, de papelão, pode até ser de metal, pode ser de plástico. Existe uma infinidade de materiais que você fabrica o pallet. E esse pallet, depois ele tem que ser padronizado com medidas padrão. Existe uma norma brasileira de paletização que você utiliza medidas padrão para esse manuseio, para que os equipamentos de carga sejam utilizados em todos os pontos do trajeto ou mesmo os pontos de origem e destino quando você vai movimentar essa carga, tá certo? E um outro método que a gente tem, e aí já entra um pouco mais de volumes maiores, é a containerização, né? São caixas grandes, impermeáveis, lacradas por segurança, na quais os bens são estocados e transportados. A grande vantagem é o intercâmbio entre vários modais de transporte. O container é caro e é necessário um provável plano de compartilhamento de custos, normalmente utilizado em barcos marítimos. Bom, acho que todo mundo já deve ter visto um container por aí nas estradas e mesmo aqui dentro da cidade, né? Então, o container nada mais é que um cofre de carga. Ele tem algumas medidas padrões que a gente chama de 20 pés e de 40 pés. O de 20 pés ele tem 5,90 de comprimento por 2,35 de largura por 2,32 de altura. E o de 40 pés ele tem 12 metros de comprimento pelas mesmas larguras e alturas, ou seja, 2,35 por 2,32. São equipamentos, são cofres de cargas, né, que é onde você acondiciona as mercadorias para um transporte. Você pode utilizar isso tanto no ferroviário, no modal marítimo e no modal rodoviário, que é a grande vantagem de você trabalhar com uma containerização. Normalmente você utiliza para importação e exportação, e é um equipamento que a gente chama de unitização de carga também, ok? E eu vou preparar depois uma aula só para a gente falar de containers para vocês verem a variedade que existe, né, de containers no mercado que podem ser utilizados, tá bom? Bom, ainda dentro de unitização de cargas, né, então você tem que entender que o layout do espaço, a localização dos estoques no armazém, afeta diretamente a despesa total do manuseio de todos os bens que são deslocados dentro do armazém. E tem algumas considerações específicas, né, para o layout de estocagem, né? Em armazéns no qual o giro é baixo, os compartimentos ou as baias podem ser largos e profundos, né? E o empilhamento pode ser tão elevado quanto a altura do teto. O tempo extra para movimentar o estoque pode ser mais que compensado pela utilização total do espaço. Ou seja, quando você tem um armazém que o giro é baixo, ou seja, você não tem grande rotatividade, você pode trabalhar com baias mais profundas e largas e com alturas maiores, porque você vai manusear pouco lá. E esse espaço maior você compensa exatamente pelo fato, né? Você tem um espaço maior de estocagem, né? Você tem menos movimentação e mais espaço para movimentar, né? E você tem que ter também um layout para separação dos pedidos. O padrão usual nos armazéns é que os bens cheguem em quantidades unitárias maiores das que saem. A separação
do pedido é determinada pelo layout. Então, ou seja, quando um armazém recebe, ele recebe em grandes volumes, ou seja, embalagens maiores, depois ele é feito um desmembramento dessa embalagem e entregue em quantidades menores, né? Então, isso também, quando a gente faz isso através de um CD, a gente chama isso de cross-docking. Eu acho que eu já devo ter falado esse termo para vocês. O cross-docking é exatamente isso. Você recebe uma carga de um grande volume, divide ela em volumes menores ou fraciona essa carga, né? E depois você distribui isso através de equipamentos menores. Vamos imaginar, uma carreta chega num terminal, né, com 30 toneladas lá, com vários pares, daí isso é dividido, depois abertas as embalagens e colocado em caminhões VUC, ou em furgões, e esses furgões que vão separar e vão entregar a mercadoria nos destinos, né? Então, normalmente, essa operação é chamada de cross-docking, né? E tem que ter um espaço reservado no seu armazém para fazer essa parte de separação do seu pedido. Tá certo? E para a gente poder também estocar, ó, a escolha do equipamento estocável promovem a utilização plena do espaço e melhoram a eficiência do manuseio dos materiais. Provavelmente o dispositivo mais importante de estocagem seja o rack, as prateleiras, né? Ou porta-partes, entre outros, que proporcionam ampliamento do piso ao teto. Bom, isso todo mundo tem o exemplo quando você entra aí num atacadão, num sondas, num Spani, né? Enfim, nesses grandes atacadistas que você vê as grandes prateleiras lá. Então, esses dispositivos que a gente chamados de racks, né? Que é onde ficam as cargas de volumes maiores, tá certo? Bom, para você poder movimentar as mercadorias que chegam nos armazéns, você tem alguns equipamentos de movimentação, né? Existe uma enorme variedade de equipamentos disponíveis, né? E eles são separados em 3 grandes categorias, pessoal. Nós temos aí, né, os equipamentos que nós chamamos de equipamentos de uso manual. Requerem um pequeno investimento e podem ser usados para grande número de produtos. Entretanto, seu uso está limitado à capacidade do operador de elevar e empurrar, né? Aí você tem, pode ser uma paleteira, né, manual, pode ser um carrinho de mão que você utiliza, enfim, e vai depender, obviamente, da força, da capacidade do operador que está operando aquele equipamento. Então, isso normalmente é chamado de equipamento manual. Existe os que a gente chama mecanizado, são os mais velozes que o manual, podendo levar a produtividade homem-hora, permite empilhamento elevado da carga, o movimento da carga é maior por viagem. Um grande exemplo disso são as empilhadeiras, né? Que as empilhadeiras fazem esse trabalho mecanizado de movimentação de cargas. Existem empilhadeiras no mercado que podem levar aí até 12, 20 toneladas, né, de elevação de produtos, tá certo? Principalmente nos portos, você tem equipamentos, para você ter ideia, máquinas que pegam um container inteiro, né, para colocar em cima de um caminhão, em cima de um trem, né? Então, esses equipamentos são chamados de equipamentos mecanizados. E por último, você tem o que a gente chama de equipamento de movimentação automatizado, que é controlado por computador, código de barras, leitura ótica, aplicação extensiva de tecnologia, né? De alto investimento, inflexibilidade em termos de combinação futura de produtos e localização de armazéns, falhas mecânicas bloqueiam o sistema inteiro, né? O sistema automatizado é aquele sistema de separação. O correio usa muito isso, os grandes centros de distribuição, por exemplo, uma Braspress, por exemplo, né? Imagine lá, para você separar todas as encomendas, isso tem que estar mecanizado e automatizado, né? Então, esteiras rolantes que levam e separam os produtos, né? Então, isso a gente tem a aplicação nesse sentido. Porém, se houver uma falha, ele vai travar o sistema todo. Tá certo, pessoal? Bom, aí alguns exemplos de equipamentos, né, para a gente poder finalizar a nossa aula de hoje. Olha, você tem carros de tração manual, empilhadeiras manuais motorizadas, guindastes manuais e automotores, carro-pórticos,
tratores de armazém, talhas, pontes rolantes, elevadores, correias transportadoras, dutos de sucção e condução de grãos, etc. Né? E aí, por último, tem algumas fotos, né, de equipamentos utilizados para a movimentação de materiais. Então aí nós temos, por exemplo, uma ponte rolante, né? Nós temos aqui um outro exemplo de pórtico, né, que pode ser utilizado também, um pórtico para movimentação de cargas, né? Aqui nós temos uma paleteira que pode ser utilizada, você vê um operador que está trabalhando. Nesse caso aqui, é uma paleteira também mecanizada, né? Então não é só o operador que está movimentando, ela também tem um sistema de mecanizado. Aqui a famosa empilhadeira que todo mundo conhece, tá certo? Né? E aquele equipamento que eu falei para vocês, eventualmente nos portos, onde que tem a movimentação dos contêineres. Então vocês vejam que vai depender bastante do tipo de carga e do equipamento que vai ser utilizado para sua movimentação, né? Temos aqui também um carrinho, né? Um movimentador ali que seria tipo que nem uma carriolinha, um equipamento de movimentação manual. Esse sim depende exclusivamente da força do operador, né? E aqui uma talha, né? Nós temos uma talha mecanizada que também pode ser trabalhado como ponte rolante, né? Mas não necessariamente, ela pode ser fixa, como ela também pode ser móvel, tá certo? E aqui uma paleteira, né? Uma paleteira manual que é utilizada, a gente sempre vê isso aí em supermercados, né? Levando os pallets de um lugar para o outro, né? De uma prateleira para outra, né? De uma rua para outra, né? Esses são alguns exemplos de equipamentos que nós temos de movimentação. Aqui também é uma paleteira, é muito próxima daquela que o operador está trabalhando lá, né? Essa aqui é manual, aquela lá era mecanizada. Ok, pessoal? Bom, então essa foi a nossa aula de hoje, tá? Então vocês notem que foi uma aula bem operacional, né? Uma aula assim, mais para a gente ver como funciona a operação dentro do armazém, os equipamentos que utiliza, algumas técnicas que tem de endereçamento, tá certo? Para a gente ter uma ideia de como funciona. Nós já estudamos na aula passada também os critérios de armazenamento, que isso é muito importante para poder determinar aonde vai cada carga, tá certo? E hoje eu finalizo essa apresentação com esses equipamentos, tá certo? No final da aula, como eu disse para vocês, juntamente com esse material, vai uma atividade para vocês entregarem para mim, para a gente comprovar, tá bom? Bom, pessoal, ok? Para as próximas aulas, a gente vai começar também a estudar um pouquinho ainda também sobre a parte de equipamentos. Eu talvez traga uma apresentação de containerização para vocês darem uma olhada, tá certo? Mas a gente vai cada vez mais aí se aprofundando um pouquinho nessa parte aí de movimentação de materiais e gestão de estoques e materiais, tá bom? Fiquem à vontade para me consultar e qualquer dúvida, né, pode me chamar no WhatsApp ou no e-mail, tá bom? Por enquanto é só, pessoal. Grande abraço, até a próxima aula, tá bem? Sucesso, boa sorte para todo mundo aí. Tchau, tchau.